Boa noite. 6 milhões de reais investidos em câmeras de monitoramento para a temporada de verão. É dessa forma que a Prefeitura de Praia Grande espera continuar baixando os índices de criminalidade na cidade. O prefeito de Praia Grande reuniu a imprensa hoje pela manhã para apresentar o planejamento desenvolvido pela administração municipal para continuar abaixando os índices de criminalidade na cidade na temporada de verão. No ano passado, foram registrados 4.880 furtos. Até outubro, são 4.082 casos. O número de roubos também caiu no período, de 3.823 para 3.190. Mas o que chama a atenção mesmo foi a redução no número de furtos e roubos de veículos e os homicídios. Os dolosos diminuíram de 38 para 18 e o furto e roubo de veículos de 2.283 para 1.514. O prefeito Alberto Mourão atribuiu esses bons resultados, sobretudo, a um fator: as câmeras de vídeo monitoramento. A cidade conta atualmente com 1.500 delas. Pelas imagens, por exemplo, é possível identificar placas de carros com precisão. O que a cidade tem hoje é uma capacidade de velocidade, porque tem uma rede de fibra ótica inexistente no Brasil de 200 quilômetros. Tem uma reforma geral, quando estamos investindo cada vez mais, e vai ser investido quase que 6 milhões no ano que vem na área de segurança, entre equipamentos para todos os setores. Então a gente está tentando enfrentar a questão da segurança de uma forma mais moderna. O badalado sistema será implantado já na próxima temporada de verão. 28 novas câmeras foram adquiridas e daqui a 2 anos, mais tecnologia no combate ao crime. 2 novos sistemas serão implantados. Um que detecta reconhecimento facial e outro inédito no Brasil, conhecido como forense. O software tem capacidade de selecionar pessoas, veículos, tamanhos e cores, de acordo com o que se quer investigar. Vai ser muito usado aí pela Polícia Militar para civil, principalmente. Aí ele fez um filtro de cor vermelho, então ele só passa as pessoas, os carros, bicicleta, tudo que for vermelho ele vai capturar. E é um vídeo que você pode reduzir de 12 horas em 15 minutos. Então você não precisa ficar vendo, você seleciona o tempo e o que você quer procurar, e depois você olha a imagem. E se você clicar em cima do horário daquela pessoa que está passando, ele abre o vídeo original e te mostra a ocorrência. Para a próxima Operação Verão, que teve início no dia 1º e vai até o final de fevereiro, também foram anunciados reforços em Praia Grande. A Polícia Militar vai receber 360 novos policiais, a Polícia Rodoviária mais 40 homens, a Polícia Civil com mais 10 agentes, o Grupo de Bombeiros Marítimos mais 145 guardas-vidas e 3 helicópteros. Quem precisou utilizar a travessia de balsas entre Santos e Guarujá hoje de manhã teve de esperar por até 2 horas na fila. Segundo a DEASA, a maré dificultou a navegação e as manobras das embarcações. 7 balsas estão em operação no momento e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos. E você tem acompanhado aqui no Caderno Regional as consequências causadas pelas fortes ressacas que têm atingido principalmente a Ponta da Praia em Santos. Hoje, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado e a Prefeitura promoveram um seminário para discutir o problema e encontrar soluções. Muretas quebradas, avenida da praia alagada, prédios invadidos pela água do mar. A natureza tem mostrado sua força, principalmente neste último ano. O seminário Soluções Imediatas e Definitivas em Engenharia para a Proteção da Orla de Santos abordou o problema hoje no Teatro Guarani. Medidas implantadas pela Prefeitura, como colocar mais pedras no caminho da arrebentação e o engordamento das praias, que significa na prática aumentar a quantidade de areia, foram condenadas por esse especialista. Se eu colocar areia do mesmo tipo que tinha lá, simplesmente repondo no local, a próxima passagem de ressaca vai fazer exatamente a mesma coisa que a anterior fez. Ela vai remover a areia de novo. Ou seja, se eu não tiver algum tipo de obra complementando essa ação, eu simplesmente vou estar jogando areia no ralo, né? Eu jogo areia, a próxima ressaca vai lá e remove e fica nesse processo eterno. Então, ou seja, não é que esses tipos de obras não possam ser executadas, elas são executadas juntamente também com obras fixas, né? Então, por exemplo, eu posso construir um quebra-mar para diminuir a energia da onda
e depois alimentar artificialmente a praia com areia. Mas aquele quebra-mar protege e impede que a ressaca remova aquele material que eu repus. E com isso eu reconstruo a praia. Então não é que a solução está errada, né? Mas muitas vezes a aplicação dela e o estudo que ela requer antes da execução é que é importante. Principalmente à luz desse novo estudo da USP, que está fazendo uma modelagem num modelo bastante interessante, tentar entender qual dessas soluções que estão sendo apresentadas seria a mais aplicável de longo prazo, não paliativa, porque a gente já viu que o que está sendo feito não está resolvendo. A dragagem no canal do Porto, apontada por diversos especialistas como um dos principais agentes influenciadores das ressacas, foi defendida pelo secretário de Assuntos Portuários de Santos. A dragagem tem uma contribuição, mas isso não é relevante, porque o porto é o nosso principal pilar econômico, é o principal porto do país e ele precisa continuar sendo dragado. O nosso porto precisa ser competitivo. O que nós temos que fazer é harmonizar. Nós precisamos proteger o canal de assoreamento e nós precisamos proteger a praia da erosão. Então qualquer obra que for feita precisa levar em conta justamente isso, a proteção do canal e a proteção da praia. Uma contra o assoreamento e a outra o inverso, contra a erosão. É possível se conviver e até material dragado do trecho 1 do canal, que é uma areia limpa, pode ser usado até para engordar a praia. Soluções existem, basta que se discute, se ache, se encontre a melhor solução. Aliás, estamos aqui exatamente para isso. E a partir daí se adote essas medidas, se viabilize, inclusive financeiramente. Representantes do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta também participaram do seminário. Eles apresentaram o sistema desenvolvido há 2 anos, que tem permitido prever as ressacas. Com previsão que variam de 3 a até 7 dias, com acertos acima de 90%, em comparação aos dados modelados e aos dados medidos, a gente teve a segurança, a partir do início de 2016, a divulgar esses dados para a sociedade. Ainda em Santos, a inauguração do Hospital dos Estivadores foi adiada. A previsão era que o local iniciasse o atendimento a partir de amanhã. Em nota, a Prefeitura informa que ainda não há uma nova data para a entrega da obra. O hospital vai ter capacidade máxima de 223 leitos. Até o dia 22 de dezembro, o Fundo Social de Solidariedade de Santos está recebendo doações que serão encaminhadas para entidades assistenciais da cidade. A repórter Bianca Midledge tem os detalhes. Podem ser doados brinquedos novos, alimentos não perecíveis e alimentos natalinos. Sobre este assunto eu converso com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Inês Barbosa. Dona Maria Inês, como fazer para doar? Nós estamos aqui no Fundo Social, na Avenida Conselheiro Neves 388, das 8 às 18, inclusive finais de semana, sábado e domingos, terá sempre alguém para receber as doações. A gente espera que o povo seja generoso, que seja o Papai Noel de uma criança, porque nós temos muitas entidades com pedidos e a gente espera poder atender a todos. E à medida que a gente recebe os brinquedos, nós já encaminhamos para as entidades. A gente espera conta com a solidariedade do povo santista. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midledge para o Caderno Regional. A Codivida está recrutando voluntários para projetos. A ONG, que oferece cuidados aos animais, afirma que o número de abandonos aumenta a quase 70% nessa época do ano no país. Há 5 meses, Mariane é voluntária na Coordenadoria de Defesa da Vida Animal. Pelo menos 3 vezes por semana, ela leva os cachorros para passear. Eles ficam o dia inteiro na jaula, o dia inteiro sem carinho, o dia inteiro sem olhar para lugar nenhum. E assim, até uma pessoa mesmo dentro de casa já meio que surta, né, se não estiver dormindo. Então, assim, é uma coisa que não tem explicação. É você vir e ver a alegria deles também, ver o carinho que eles transmitem. Marlene encontrou o Bolt na rua. Ele tinha sido atropelado por um ônibus e corria o risco de ter uma das patas amputadas. Ela o encaminhou para a Codevida. Acompanhou o tratamento e levou o cachorro para passar um fim de semana na sua casa. Se apegou tanto ao animal que Bolt acabou ganhando um lar para sempre. Ele era triste, era assustado, não latia. Mas agora, assim, passou uns 3 meses, ele mudou. Brincalhão, alegre. Tá outro cachorro. É o xodó da família. Não, com certeza.
Esses são 2 dos projetos da Codevida, que possui 220 animais de todos os tamanhos e raças. Esses cachorros e gatos foram abandonados ou vítimas de maus tratos. Aqui na Coordenadoria de Defesa da Vida Animal, eles são amparados e recebem muito amor e carinho. Mas, segundo a coordenadora, quando chega essa época do ano, o número de animais que são abandonados aumenta. Só no mês de novembro foram 22. As pessoas programam as suas viagens, não tem vínculo nenhum com seus animais, né? Essas pessoas que abandonam, e não querem pagar um hotel ou alguém que venha na sua casa alimentar o animal, tomar conta, então elas abandonam. Tem muita gente boa que ajuda a gente aqui na Codevida com vários projetos, porque nas férias, o aumento no Brasil, em média, é de 70%. Os interessados em participar de algum projeto devem procurar a sede da instituição na Avenida Francisco Manuel, sem número, no Jabaquara, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. As pessoas que quiserem têm o dia inteiro para vir aqui conversar e saber mais detalhes dos projetos. A cultura vive um momento crítico. O Ministério da Área quase foi extinto pelo governo federal. As oficinas culturais Pagu fecham as portas em janeiro, deixando sem uso a cadeia velha, recém-entregue após uma reforma que demorou 5 anos e custou 11 milhões aos cofres públicos. A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo foi extinta. Há cerca de um mês, o ator Caio Martinez Pacheco foi detido por policiais militares durante a apresentação de um espetáculo teatral na Praça dos Andradas. E é com o Caio Martinez que agora luta para acabar com uma lei que proíbe arte nas ruas da cidade, que nós vamos conversar. Caio, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional e obrigado por participar conosco. São vários assuntos, né, Caio, que a gente pode abordar aqui aproveitando a sua presença. E o que mais nos tem chamado a atenção ultimamente é justamente esse do fechamento da cadeia velha. Sim. Até porque, né, foi fechado por uma reforma, pensando em que ele seria reaberto para que o espaço fosse ocupado da mesma forma. Criou-se uma polêmica em relação a isso, de que não seria mais, seria museu, seria isso, seria aquilo, seria aquela outra coisa. Houve mobilização da classe artística que nós pudemos acompanhar. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas você é capaz de imaginar a que vai ser destinado o prédio da cadeia velha depois de tudo isso? Bom, a gente espera que agora, na virada do ano, né, o novo secretário de Cultura do Estado assuma e reverta essa posição de extinguir as oficinas culturais do Estado. Bom, primeiramente, boa noite Irineu, boa noite espectadores que estão em casa. Esse assunto é um assunto muito importante, porque a cadeia velha ela fez um papel importante nos últimos 35 anos de ser o único polo de formação cultural custeado pelo governo do Estado de São Paulo, né? Então ela proporcionava para a nossa região um outro planejamento cultural que não fosse das prefeituras, que fosse um braço do Estado aqui na região. Sim. E para você ter uma ideia, 90% de todos os artistas da região tiveram uma formação ligada à cadeia velha nos últimos 35 anos. Então, só por isso já justifica a existência. Não precisa mais nada, né? A gente imaginar que nos próximos 30 anos talvez a gente não tenha esse aporte na região, torna a região muito frágil dentro das políticas culturais. Não teremos mais formação artística na cidade, de alguma maneira? Não qualificada pelo Estado, né? Sim. Porque as prefeituras, em geral, elas dão a primeira formação. Sim. Elas promovem os cursos de iniciação. Agora, os cursos de especialização ficavam a cargo da cadeia velha. A princípio, parece que a intenção é essa, também passar para o município o prédio. Essa administração, vamos chamar assim. Se acha que é por aí, cara, a prefeitura tem... O prefeito acabou de anunciar aí um pacotão de cortes. Quer dizer, a prefeitura teria condições de manter também a cadeia velha? A prefeitura, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, e a prefeitura já se expressou em vários momentos que não tem nem condições orçamentárias e nem está previsto no planejamento estratégico deles absorver a cadeia velha como um espaço de formação cultural. Não só o prédio, como os cursos também, como os não cursos, é? Não é só o prédio físico, né, sim. Caio? Existe a manutenção do material humano das pessoas para manter os cursos. E a oficina, Irineu, a oficina cultural, ela além de promover oficinas no espaço, ela mandava oficinas para as 9 cidades da região. Exatamente. Então... Era meio um núcleo regional ali. Isso, era um núcleo regional. Grande parte, por exemplo, das atividades que aconteciam em Mongaguá dependiam do incentivo que a oficina cultural mandava para lá dentro da formação cultural. O que nos espanta muito é perceber que o governo do Estado de São Paulo está desmontando uma estrutura que existe, dá certo no Estado todo, por um preceito de corte de verba, mas está caindo numa contradição muito grande politicamente, porque ele está mantendo as unidades da capital.
Então, assim... Na verdade, as unidades do interior, né? E do litoral estão sendo fechadas, que é justamente onde a gente mais precisa de acesso cultural. Para você ter uma ideia, 85% do orçamento da Secretaria de Cultura do Estado fica em investimento na capital, muito pouco vai para o resto do Estado. E aí, com o fechamento das oficinas, o braço de formação que o Estado promove no Estado de São Paulo será extinto, praticamente. O que dá para fazer, Caio, em relação a isso? A gente Tem espera, algum tipo de, sei lá, mobilização que se possa fazer? Nós, do Movimento Cultural Organizado, a gente está travando algumas reuniões, estamos cobrando o prefeito, o secretário, que o prefeito, por fazer parte também do mesmo bloco político do governador, que se junte a outros prefeitos que foram eleitos agora, que também fazem parte desse mesmo partido. 8 e 9. 8 e 9. E possam fazer uma frente, que abram um diálogo. Né? Porque eu acho que nenhuma decisão política não pode só ser revertida. Existe um orçamento, o orçamento do Estado também foi cortado, mas em detrimento a isso, outros programas ganharam um aporte maior. Agora, por que justamente da cultura esse corte também, não é, Caio? Quer dizer, existem outros setores que você também pode fazer cortes maiores de repente e o dinheiro que você cortou de outras secretarias você trazer para a cultura. A cultura historicamente sempre foi o primo pobre das políticas, né? Lamentavelmente. E também uma falta de planejamento estratégico de perceber a cultura como um potencial de desenvolvimento humano. E que isso carrega todo o simbolismo que uma cidade tem, a visão sobre ela mesma, né? Então, se a gente gostaria que a cidade se desenvolvesse para um caminho mais progressista, dentro das relações humanas, o investimento na cultura se faz muito importante. E a gente vem de um momento macro de recessão, onde a cultura já foi cortada a nível nacional, como você mesmo citou. A extinção do Ministério. Essa disputa entre manter o Ministério ou não, já incentivou e, por exemplo... Na verdade, eles queriam aglutinar, né, o Ministério com o outro, né? Coisa que deixar de existir o Ministério específico da Cultura para aglutinar com outro Ministério. O Beto Mansur chegou a propor isso aqui em Santos, e também houve uma movimentação da classe, pessoas que são de Santos, como o Nela Torraca, se posicionaram contra na época. Já existiu, né, Ministério da Ciência, Cultura, e não sei o que, não sei o que lá. É um retrocesso, né? É verdade. É um retrocesso. E também a gente já está sabendo que algumas cidades da região vão tomar esse partido, né? Se eu não me engano, Guarujá e São Vicente estão discutindo essas medidas, assim, distinguir a Secretaria de Cultura e passar a ser departamento. Bom, são muitos assuntos, Caio, eu quero aproveitar bem a sua passagem aqui pelo Caderno Jornal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa lei que proíbe manifestações culturais nas ruas. Que lei é essa e que história é essa? Eu confesso que eu desconhecia essa lei. Então, o decreto 6889 de 2014. Ele foi feito por esse governo, Paulo Alexandre, em 2014, mas ele não foi posto em prática para todas as manifestações culturais que ele abrange no seu teor. Ele foi posto em prática para os grandes eventos que realmente necessitam uma mediação do poder público por envolver questões de segurança, por envolver, às vezes, o bloqueio de certas vias públicas. Mas, curiosamente, pós o período eleitoral agora, logo depois, a semana seguinte da eleição dele na cidade, ele pôs isso em prática e eles colocaram isso em prática para coibir, para regularizar todos os eventos que acontecem no espaço público. Então, desde um palhaço que vai apresentar a sua peça com uma malinha na rua, até um pequeno show, uma peça de teatro na rua, eles criaram esse decreto, ele regulariza o seguinte, ele impõe que o artista tem que pedir uma autorização com 45 dias de antecedência. Essa autorização ela vai fazer um trâmite em 5 secretarias diferentes, podendo ser deferida a qualquer momento. Se tiver mais de 100 pessoas no público, ele precisa de licença dos bombeiros, precisa ter banheiro químico, precisa ter ambulância. Então, são critérios que, infelizmente, vão cortar uma coisa muito bacana e importante que está acontecendo em Santos, é que a cidade se tornar uma cidade que é um grande palco ao céu aberto. A gente foi isso que aconteceu com você, Caio? Para a gente tentar relembrar para as pessoas que você estava fazendo uma apresentação, isso. Né? E isso gerou uma polêmica e, de alguma maneira, foi essa lei que foi aplicada no seu caso ou não, Caio? Pior, Irineu, que assim, essa lei ela criou um clima de animosidade, porque a prefeitura ela cometeu um erro muito grande, que em vez de colocar agentes públicos preparados para abrir o diálogo com os artistas, nós fomos comunicados desse decreto. Nós estamos vendo ali, vocês estavam fazendo uma apresentação lá justamente em frente à Cadeia Velha, inclusive, né, Caio? E aí a polícia, de alguma maneira, se sentiu incomodada com a apresentação que vocês estavam fazendo e paralisou a apresentação, inclusive prendeu você, né? Isso.
Nesse caso, a polícia ela agiu porque ela não concordava com o teor do espetáculo, né? O espetáculo, ele faz uma crítica não ao policial trabalhador, ele faz uma crítica à instituição. A polícia como um todo, a instituição. Como um todo, historicamente, os seus problemas. Nós, como sociedade civil organizada, temos a obrigação de pautar as instituições, né, nacionais, como a polícia. Então, agora, o decreto que o Paulo Alexandre fez, ele criou um clima de animosidade no mês que antecedeu essa questão. Porque ele colocou a Guarda Municipal com o apoio da Polícia Militar para poder colocar o decreto em prática, em vez de colocar alguém da Secretaria de Cultura para fazer essa interlocução. Sim. Aí o que aconteceu? Estariam, obviamente, mais preparados e mais... Teve uma série de eventos no centro que foram proibidos pela Guarda e pela Polícia em nome desse decreto. Quando chegou o nosso, que a princípio não esbarrava no decreto por ter apenas 50 pessoas no público, a polícia já estava num clima de animosidade com as coisas que aconteciam na praça, que o teor do espetáculo só foi um quê a mais. Mas que também a gente já estreou essa peça no passado, já apresentou ela de mais de 20 vezes na mesma praça, e o que nos chama a atenção é que esse espetáculo, curiosamente, Irineu, ele foi montado dentro de um edital do próprio governo do estado. Sim, do PROAC, né? Do PROAC. A gente concorreu com 300 projetos, ficou em segundo, e cada ano eles escolhem 10 para ser montados. E aí, esse ano ainda, agora no meio do ano, a gente ganhou um segundo edital do governo do estado com esse mesmo espetáculo, que é para circular ano que vem por 11 cidades do estado. As maiores 11 cidades vão receber esse espetáculo ano que vem. Foi um grande despreparo dos agentes, na verdade, né? Foi um despreparo que também denota uma certa incompatibilidade de como lidar com essas questões mais delicadas da sociedade, né? Então, independente de qualquer coisa, lidar com o público também, né, cara? Isso. Vamos combinar, né? Antes de tudo, vocês são cidadãos que estão lá e têm direito à manifestação, Sim. é livre e... Né? Inclusive, uma coisa lamentável que aconteceu nesse dia foi que a polícia, logo após parar o espetáculo, com armas na mão, palavras de baixo escalão, eles investiram contra o público. Eles foram contra o público, impediram que as pessoas filmassem o ato, tomaram celulares, obrigaram as pessoas a apagar a filmagem. Tudo isso denotou realmente um despreparo deles, né? E censura, né? Isso não existe censura, mais. É o fim do fim. Caio, eu tenho que encerrar, lamentavelmente, nosso tempo está chegando ao final, mas de qualquer maneira, vamos continuar acompanhando. A gente tem dado espaço aqui para isso, para a gente tentar, de alguma maneira, acompanhar e encontrar a solução para o caso da cadeia velha, que a gente sabe que é importante para a cultura da cidade. E a gente, de alguma maneira, tenta ajudar isso, pelo menos tentando esclarecer a população para que eles fiquem conscientes do que está acontecendo. Eu gostaria de pedir que todos se atentassem a isso. Quem pudesse escrever um e-mail para o governo do estado pedindo que a Oficina Cultural se mantivesse como um polo formador, pudesse fazer isso, que fizesse. E também gostaria que cada cidadão santista pensasse na cidade que a gente gostaria de ter, porque é uma cidade que coloca tantos impedimentos para a livre expressão, como esse decreto que o Paulo Alexandre fez, é uma cidade um pouco muda. Todo ato artístico é um ato político. Então a gente não pode perder o direito de se expressar no espaço público. Caio, obrigado, viu? Obrigado você, Irineu. Obrigado ao telespectador. Nós é que agradecemos. Rogue One, o novo filme da franquia Star Wars, estreou ontem à noite nos cinemas da região. E um cinema aproveitou a oportunidade para fazer uma grande festa com direito até a orquestra tocando temas do filme ao vivo. 1, 2, 3 princesas Leia e das mais variadas idades. A franquia Star Wars une fãs de todas as gerações. Além do amor pelo filme, essas garotas têm em comum o cosplay, que é a ação de se fantasiar como personagem de filmes, séries e quadrinhos. Eu sempre fui mais ligada para as coisas nerds, mas não assistia muito. Comecei a assistir mesmo assim, sem parar todos os episódios, por causa do episódio 7 ano passado. Esse personagem é do filme novo. Há anos eu me vestia de Trooper. O primeiro filme de Star Wars estreou em 1977, mas até hoje conquista novos fãs. Um exemplo é o Miguel, de 7 anos, que estava bem empolgado com o filme. Você tá ansioso pro filme? Tô. E você já viu outros filmes de Star Wars? Já, muitas vezes. Eu assisto desde que eu tinha mais ou menos a idade dele, assim. E antes do filme, a banda marcial de Cubatão tocou os temas de Star Wars e de outros longas famosos.
considero Star Wars a música, acho que mais importante da história do cinema, porque a música, ela compete com o filme, né? Acho que não poderia ver o Star Wars sem a música e não poderia ver a música sem o filme. O novo longa se passa antes do episódio 4, Uma Nova Esperança, e narra a história de um grupo rebelde que se reúne para roubar os planos da temida Estrela da Morte. If Grandfather built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? A fila para a sala de cinema já era grande bem antes do início da sessão. E depois de mais de 2 horas de filme, será que os fãs gostaram do resultado? Achei sensacional. Ele não tem um elenco estrelar, mas o filme é estrelar, é sensacional. Foi melhor do que eu esperava, na verdade, foi demais. A história juntou com o que a gente já conhecia, né? Então foi uma coisa assim surpreendente. O próximo filme da saga Star Wars, episódio 8, está previsto para estrear em dezembro do ano que vem. Se depender dessa turma, será outro sucesso. A edição de hoje termina aqui no Santa Portal. Você encontra mais informações da região. Eu volto amanhã. Tchau.